O Egito, uma terra repleta de inúmeros mistérios e maravilhas impressionantes, tem sido o centro da fascinação mundial por séculos. Sua rica história, mergulhada em mitos e grandiosidade, cativou as mentes de historiadores, arqueólogos e entusiastas. Com avanços recentes na tecnologia e investigações mais profundas em seu passado, o Egito continua a oferecer descobertas intrigantes. Cada uma dessas descobertas não apenas redefine nossa compreensão de sua grande civilização, mas também envia ondas de espanto pelo mundo. Este vídeo traz à luz 15 descobertas arqueológicas recentes no Egito que despertaram interesse global, revelando aspectos do Antigo Egito que eram desconhecidos anteriormente. Número 1. A chocante revelação das tumbas de Saqqara. Em uma descoberta surpreendente que deixou o mundo atônito, a revelação das tumbas de Saqqara epitomiza a notável capacidade da arqueologia egípcia de surpreender e intrigar. Como uma das descobertas arqueológicas recentes no Egito, Saqqara forneceu uma riqueza de informações, produzindo não apenas uma intrincada rede de tumbas, mas também um verdadeiro tesouro arqueológico. Localizado ao sul do Cairo, Saqqara tem sido um foco de interesse arqueológico por séculos, mas nada poderia ter preparado o mundo para a escala e o detalhe requintado das descobertas que vieram à tona. Em 2020, os arqueólogos desenterraram mais de 100 caixões antigos perfeitamente preservados, alguns contendo múmias, além de estátuas, máscaras e amuletos de beleza e detalhes sem precedentes. No entanto, a revelação mais chocante foi a descoberta dos poços funerários, estimados em cerca de 2.500 anos. Esses poços, alguns com mais de 12 metros de profundidade, estavam cheios de caixões empilhados uns sobre os outros. Cada caixão, intrincadamente decorado e cuidadosamente selado, testemunhava as elaboradas práticas funerárias dos antigos egípcios. A descoberta das tumbas de Saqqara realmente chocou o mundo, reiterando o apelo atemporal da narrativa arqueológica do Egito. À medida que continuamos a desenterrar mais tesouros escondidos do Egito, podemos esperar uma compreensão ainda mais profunda e matizada desta fascinante civilização. Número 2. O Portal Estelar de Abidos. Uma descoberta recente que cativou o interesse de pesquisadores em todo o mundo é o suposto portal estelar na cidade de Abidos. Abidos, um dos locais arqueológicos mais proeminentes do Antigo Egito, está localizado no Alto Egito, a cerca de 10 quilômetros do rio Nilo. Este local serviu como acrópole para o primeiro rei do Egito, e mais tarde como local de peregrinação para a adoração do deus Osíris. Foi também onde os ritos eram realizados em honra ao rei da Antiga Egito. O portal estelar, no entanto, adiciona uma dimensão enigmática à importância de Abidos. Este suposto portal, como o nome sugere, é acreditado ser uma entrada ou portal para outros reinos escondidos dentro dos campos magnéticos da Terra e do espaço, prontos para transportar o viajante iluminado para um destino além das restrições do tempo existente. O templo da cidade, conhecido como o Templo de Sete I, há muito tempo tem sido envolto em mistério, com entalhes bizarros em suas paredes que confundem os egiptólogos. Não encontrados em nenhum outro templo, esses entalhes têm provocado especulações sobre a ligação do templo com outros mundos. Este suposto portal estelar, de acordo com algumas teorias, leva a um mundo diferente. O enigma é ainda mais complicado pela afirmação de que informações sobre o portal estelar de Abidos podem ter estado à vista por gerações, esperando para serem decifradas. A descoberta do portal estelar de Abidos, se validada, não apenas transformaria nossa compreensão da cultura egípcia antiga, mas também revolucionaria nossa perspectiva sobre as realidades potenciais da manipulação do espaço-tempo e da viagem interdimensional. Este suposto portal estelar, aninhado dentro das misteriosas paredes do templo da cidade, forma a primeira descoberta-chave em nossa exploração das descobertas arqueológicas recentes no Egito que chocaram o mundo. Número 3. Os entalhes enigmáticos. Como se a existência de um suposto portal estelar não fosse suficiente para despertar curiosidade e intriga, as paredes do templo em Abidos são adornadas com um conjunto de entalhes únicos e enigmáticos que se destacam nitidamente contra o repertório bem documentado de hieróglifos egípcios. Esses entalhes, aparentemente fora do lugar no contexto egípcio antigo,
provocaram uma série de teorias que vão desde tecnologia antiga avançada até evidências de contato extraterrestre. Muitas vezes referidos como o helicóptero de Abidos devido à figura distintamente semelhante a um helicóptero, o painel também contém o que parece ser representações de veículos modernos, um submarino e uma nave espacial, juntamente com outros símbolos futuristas. Essas figuras são curiosamente incongruentes com os relevos egípcios circundantes, desafiando nossa linha do tempo estabelecida de progressão tecnológica. Os egiptólogos afirmam que esses entalhes enigmáticos são provavelmente o resultado de hieróglifos sobrepostos, casos em que o cartucho de um faraó foi substituído por um sucessor. Esse efeito de palimpsesto poderia ter criado uma convergência de símbolos que se assemelham à maquinaria moderna. No entanto, essa teoria faz pouco para acalmar o fascínio pelos entalhes. A semelhança com a tecnologia contemporânea é impressionante e intrigante. As explorações desses entalhes se desviam para o reino do que Erich von Däniken, em seu trabalho inovador Eram os Deuses Astronautas, refere-se como a teoria dos astronautas antigos. Essa escola de pensamento propõe que seres extraterrestres visitaram a Terra na antiguidade, influenciando culturas, tecnologias e religiões. Os entalhes de Abidos, sob essa lente, poderiam ser interpretados como representações desses encontros. Os entalhes de Abidos iluminam o fato inegável de que ainda há muito sobre essa antiga civilização que permanece elusivo e enigmático. Cada nova descoberta, cada artefato inexplicável, nos impulsiona ainda mais na cativante busca pela compreensão dos mistérios do passado grandioso e majestoso do Egito. À medida que nossa exploração continua, os entalhes nas paredes do Templo de Abidos permanecem um enigma tentador, sugerindo segredos incontáveis ainda esperando para serem desvendados. Número 4. O Templo de Sete-Uan. Situado no meio da paisagem dourada e empoeirada de Abidos antiga, o Templo de Sete-Uan é um magnífico testemunho da grandiosidade do passado do Egito. Nomeado em homenagem ao faraó Seti I, esta estrutura é um testemunho convincente da profunda devoção ao deus Osíris, uma figura-chave na mitologia egípcia associada à morte, ressurreição e fertilidade. Construído durante o reinado de Seti, o primeiro, e concluído por seu filho Ramsés II, o Templo de Sete-Uan é renomado por seus impressionantes detalhes arquitetônicos. Em seu design, ele se desvia do layout tradicional do templo egípcio, combinando elementos de dois tipos de estruturas religiosas, o templo oculto e o templo funerário. Ao entrar, é recebido por um grande salão com colunas, o hipostilo, adornado com entalhes e relevos intricados. Isso leva a uma série de capelas dedicadas a várias divindades do panteão egípcio. Mais significativamente, há uma capela dedicada a Osíris, apresentando cenas impressionantes que retratam a morte e a ressurreição das divindades. As paredes do templo estão carregadas com baixos relevos finamente executados, exibindo um alto nível de habilidade e artesanato. Intrincadamente detalhados e notavelmente bem preservados, esses relevos são um registro duradouro das práticas religiosas e culturais antigas. Eles revelam uma mistura única de teologia e cosmologia, com as cenas capturando os rituais, mitos e alinhamentos celestes relevantes para a adoração de Osíris. Independentemente dos mistérios que cercam o Templo de Sete-Uan, ele inegavelmente se destaca como um monumento profundo de grande significado religioso e habilidade arquitetônica. Ele serve como um testemunho da incrível habilidade artesanal da civilização egípcia antiga e sua intensa devoção ao divino. O Templo de Sete-Uan, juntamente com as enigmáticas esculturas e o suposto Stargate, oferece fascinantes insights sobre a vida e as crenças dos antigos egípcios. Ele pinta um quadro de uma civilização mergulhada em uma compreensão profunda da vida, da morte e do cosmos. Uma civilização que, diante da marcha implacável do tempo, continua a inspirar admiração e maravilha. Número 5. Os sacerdotes de Melquisedeque e as escolas de mistério. A antiga civilização do Egito, repleta de narrativas místicas e conhecimento esotérico, foi um terreno fértil para a exploração espiritual. Um aspecto particular dessa tradição espiritual foi a existência dos sacerdotes de Melquisedeque e das escolas de mistério.
Eles estavam conectados aos sacerdotes de Melquisedeque, nomeados em homenagem à figura bíblica Melquisedeque, muitas vezes associados à sabedoria espiritual superior e ao ensinamento metafísico. Melquisedeque, um rei e sumo sacerdote mencionado no livro de Gênesis, nos Salmos e nas epístolas aos Hebreus, era visto como uma figura sacerdotal eterna, uma ponte entre os reinos divino e terreno. Nesse sentido, os sacerdotes de Melquisedeque no Egito buscavam incorporar esse papel intermediário. Esses sacerdotes desempenharam um papel crucial na infraestrutura espiritual do Antigo Egito. Seu papel se estendia além da simples oficiação de ritos religiosos. Eles eram guardiões da sabedoria, guardiões de segredos cósmicos e guias para aqueles no caminho espiritual. Acreditava-se que possuíam uma compreensão avançada do universo e das leis divinas que o governam. Tirando de um poço profundo de conhecimento esotérico, esses sacerdotes estavam intimamente ligados às escolas de mistério do Egito, instituições veneradas de aprendizado superior. Essas escolas não eram acadêmicas no sentido moderno. Em vez disso, eram centros para a exploração do eu, do divino e do universo. O conhecimento transmitido nessas escolas era considerado sagrado e não era compartilhado abertamente, mas reservado para iniciados comprovadamente prontos para receber tal sabedoria. No contexto do Templo de Setuan e do suposto Stargate de Abidos, os sacerdotes de Melquisedeque e as escolas de mistério oferecem uma lente através da qual podemos entender as bases místicas e esotéricas da cultura egípcia antiga. Eles fornecem um vislumbre da profundidade espiritual de uma civilização antiga, lembrando-nos que seu conhecimento e sabedoria continuam a ressoar séculos depois. Número 6. Viagem no tempo e buracos de minhoca. Viagem no tempo e buracos de minhoca. Esses conceitos, que antes residiam puramente no domínio da ficção científica, foram seriamente considerados pela física moderna, especialmente em relação às teorias sobre a estrutura do universo. Para explorar a conexão do suposto Stargate de Abidos com esses conceitos, é crucial entender os princípios fundamentais por trás da viagem no tempo e dos buracos de minhoca, com uma referência específica à ponte Einstein-Rosen. A viagem no tempo postula a ideia de que indivíduos ou informações podem se mover entre diferentes pontos no tempo, seja para o passado ou para o futuro, de maneira análoga à movimentação entre diferentes pontos no espaço. Esse conceito tem sido um elemento básico da literatura e dos filmes de ficção científica por décadas, cativando nossa imaginação com suas possibilidades e paradoxos. A ideia de buracos de minhoca vem do campo da física teórica, particularmente das soluções das equações na teoria geral da relatividade de Einstein. Um buraco de minhoca é essencialmente um atalho através da estrutura do espaço-tempo, conectando pontos distantes no universo que, de outra forma, exigiriam um tempo impraticavelmente longo para serem percorridos. É como dobrar um pedaço de papel para que dois pontos se toquem, permitindo que você se mova instantaneamente entre eles, contornando o espaço intermediário. A ponte Einstein-Rosen é um tipo específico de solução de buraco de minhoca para as equações da relatividade geral proposta por Albert Einstein e Nathan Rosen em 1935. Ela descreve uma estrutura em forma de ponte conectando dois pontos diferentes no espaço-tempo, criando assim um túnel potencial para trânsito rápido entre esses pontos. No contexto do suposto Stargate de Abidos, esses conceitos se tornam particularmente intrigantes. A teoria do Stargate postula que os antigos egípcios, possivelmente com a ajuda de civilizações extraterrestres avançadas ou conhecimento metafísico profundo, possuíam uma forma de tecnologia ou método que permitia viagens instantâneas através de vastas distâncias cósmicas. Eles supostamente conseguiram isso criando ou manipulando buracos de minhoca, funcionando como Stargates, semelhantes em princípio à ponte Einstein-Rosen. Embora essa ideia possa parecer absurda, vale ressaltar que a teoria do Stargate incorpora um senso de admiração e respeito pela habilidade tecnológica e conhecimento profundo que os antigos egípcios podem ter possuído. Também destaca a intrigante sobreposição entre mito e ciência, entre o conhecimento antigo e o moderno, realidade passada e futura, e ciência e espiritualidade.
As esculturas e símbolos encontrados no Templo de Abados e a potencial relação que eles têm com a teoria do Stargate criam uma rica tapeçaria de intriga. Será que as representações de máquinas voadoras e submarinos são uma representação de tecnologia avançada ou são metáforas simbólicas que revelam verdades espirituais mais profundas sobre o universo, a vida e a existência? Embora não possamos afirmar com certeza se os antigos egípcios realmente dominaram o segredo dos buracos de minhoca e das viagens no tempo, a conjectura nos convida a ampliar nossa compreensão do passado. Ela nos instiga a questionar nossas noções convencionais sobre os limites do conhecimento e das tecnologias das civilizações antigas. Mesmo que não sejam literais, esses conceitos, como a ponte de Einstein-Rosen, podem servir como pontes metafóricas que ligam a sabedoria de nossos ancestrais às nossas buscas científicas e metafísicas atuais. A Câmara Oculta da Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das últimas maravilhas remanescentes do mundo antigo, continua a surpreender e intrigar arqueólogos, historiadores e turistas com seu tamanho monumental, construção precisa e o mistério de seu verdadeiro propósito. A recente descoberta de uma câmara oculta dentro dessa estrutura colossal, encontrada por meio da tecnologia inovadora de imagem de raios cósmicos, só serviu para aprofundar esse enigma e aumentar nossa fascinação pela genialidade dos antigos egípcios. A imagem de raios cósmicos, também conhecida como muon-tomografia, é uma técnica que detecta muons de raios cósmicos para construir uma imagem tridimensional de um volume. Como os muons são muito mais penetrantes do que os raios-x, eles podem passar por pedras ou terra espessas, tornando-os perfeitos para sondar estruturas como a Grande Pirâmide. É como tirar uma radiografia da pirâmide, mas com raios cósmicos do espaço sideral, em vez de uma fonte artificial. Em uma revelação histórica, cientistas usando essa técnica descobriram um vazio oculto dentro da Grande Pirâmide acima da Grande Galeria, sugerindo a presença de uma câmara até então desconhecida. Essa descoberta chocou o mundo arqueológico não apenas porque revelou um aspecto invisível do monumento, mas porque destacou o potencial da tecnologia de ponta para revelar novas informações sobre essas estruturas antigas. Embora o conteúdo e o propósito desta câmara oculta ainda sejam objeto de pesquisa e debate em andamento, suas possíveis conexões com o Templo de Sete-Wan são cativantes. Alguns teóricos sugerem que esta câmara oculta pode conter informações ou artefatos que fornecem insights sobre os aspectos mais esotéricos da cultura egípcia antiga, potencialmente incluindo conexões com o suposto Stargate de Abados e os rituais realizados no Templo de Sete-Wan. O Templo de Sete-Wan é conhecido por ser dedicado ao culto de Osíris, o deus egípcio do além-vida, e o local de Abados está profundamente ligado à mitologia osiriana. Acreditava-se que Osíris tinha o poder de conceder vida, inclusive aos mortos. Isso levou a especulações de que a câmara secreta dentro da Grande Pirâmide poderia conter pistas sobre esse sistema de crenças, incluindo mecanismos ou símbolos potenciais que poderiam lançar mais luz sobre a teoria do Stargate. Além disso, o Templo de Sete-Wan, com suas esculturas intrincadas e alinhamento com corpos celestes, reflete a compreensão avançada dos antigos egípcios sobre astronomia, arquitetura e espiritualidade. Se de fato houver uma conexão entre a câmara oculta e o templo, isso, embora não haja evidências arqueológicas concretas para apoiar essas especulações, elas continuam a fascinar, adicionando uma camada de mistério e intriga à nossa compreensão dessa notável civilização antiga. Viajar enquanto tais ideias beiram a ficção científica continua a envolver nossa imaginação e nos lembra o quanto ainda temos a aprender sobre os antigos egípcios. Número 9. A rede global de Stargate. A ideia de um Stargate, um portal que permite viagens instantâneas entre diferentes locais ou até mesmo dimensões, é um conceito cativante e que tem sido frequentemente explorado na ficção científica. No entanto, alguns argumentam que esse conceito pode não ser tão fictício quanto parece à primeira vista. Explorações arqueológicas recentes deram origem à teoria de uma possível rede global de Stargates, situada em locais estratégicos ao redor do mundo, incluindo no Egito, Peru e Sri Lanka.
No centro dessa teoria está a noção de que essas antigas civilizações, separadas por vastos oceanos e diferentes em cultura e tecnologia, compartilham um número surpreendente de semelhanças. Essas semelhanças, sugere-se, podem apontar para uma civilização global avançada em tempos pré-históricos, conectada por uma rede de Stargates. Muitos desses supostos Stargates são encontrados perto da água, um detalhe que alimenta ainda mais essa teoria. As razões para essa proximidade com a água são diversas. A água como fonte de vida, meio de transporte, catalisador da civilização e talvez até mesmo um conduto para a energia. No Egito, o conceito de um Stargate em Abados já foi discutido no capítulo 2, visto através das lentes de entalhes hieroglíficos que retratam uma estrutura semelhante a um portão e sua conexão com Osíris, deus do pós-vida, do submundo e do renascimento. A localização significativa do suposto Stargate, juntamente com o conhecimento sofisticado do cosmos exibido pelos antigos egípcios, dá credibilidade a essa teoria extraordinária. No Peru, a Porta dos Deuses ou Puerta de Ayu Marca é um ponto de foco significativo. A grande estrutura em forma de porta esculpida em uma face de rocha sólida na região montanhosa de Rio Marca, localizada perto das margens do lago Titicaca, é dita por lendas locais ter sido uma vez um portal para outros mundos. Da mesma forma, no Sri Lanka, o Han Mazu Uyana, um belo jardim cheio de complexos reservatórios de água, abriga uma pequena escultura de granito discretamente localizada conhecida como o Stargate do Sri Lanka. Essa escultura, composta de figuras geométricas intricadamente entrelaçadas, é teorizada por alguns como representando um mapa do universo, ou um Stargate, com sua proximidade com reservatórios de água potencialmente sugerindo uma conexão entre a água e a operação do Stargate. Embora essas teorias sejam frequentemente relegadas à arqueologia de margem, elas continuam a fascinar e estimular a imaginação. Sua importância não reside necessariamente em sua veracidade, mas na forma como nos obrigam a pensar sobre a compreensão do cosmos pelos nossos antepassados, suas capacidades tecnológicas e seu lugar no mundo. Número 10. O mapa de Anuradhapura. A cidade de Anuradhapura, localizada na província central norte do Sri Lanka, é um rico tesouro de maravilhas arqueológicas que testemunham uma civilização avançada imersa em ricas crenças espirituais e cosmológicas. Entre seus muitos artefatos intrigantes está o mapa de Anuradhapura. Este mapa, uma coleção complexa de símbolos e geometrias gravados em pedra, tem despertado um fervor entre pesquisadores e teóricos devido às suas semelhanças impressionantes com certos artefatos encontrados no Egito e sua suposta função como um mapa cósmico. Acredita-se que o mapa de Anuradhapura remonte ao antigo reino de Anuradhapura, por volta do século III a.C., um período conhecido por seus avanços em astronomia, medicina e arquitetura. O mapa é predominantemente composto de um intrincado padrão de círculos e quadrados entrelaçados, semelhante a um mandala, uma configuração geométrica que detém um significado espiritual significativo em muitas culturas. O que diferencia o mapa de Anuradhapura, no entanto, é sua semelhança impressionante com certas esculturas encontradas em Abados, no Egito. Assim como as esculturas nas paredes do templo de Abados, o mapa de Anuradhapura é dito mostrar uma compreensão detalhada do cosmos, sugerindo um fio comum de conhecimento astronômico avançado entre essas civilizações vastamente separadas. Alguns teóricos sugerem que o mapa de Anuradhapura serve como um mapa do universo. Os padrões geométricos são interpretados como coordenadas celestes, com cada símbolo ou motivo representando uma constelação ou corpo celeste significativo. O layout de círculos concêntricos do mapa de Anuradhapura, frequentemente comparado a um orrery, pode representar o Sol no centro, com outros corpos celestes e suas órbitas ao redor dele. A conexão do mapa de Anuradhapura com a teoria mais ampla do Stargate não é totalmente clara, mas é indiscutivelmente cativante. A possível correlação entre o mapa de Anuradhapura e o suposto Stargate em Abidos oferece um caminho intrigante para a discussão das teorias dos astronautas antigos. Se o mapa realmente funciona como um mapa cósmico, poderia ter servido a um propósito prático para viagens espaciais através desses supostos Stargates? Embora essa noção possa parecer absurda,
reflete o vasto potencial para a interpretação do mapa. Devemos também lembrar o contexto dessas antigas civilizações. Para eles, o universo não era um reino abstrato desconectado da vida humana. Em vez disso, era uma parte integral de sua compreensão espiritual e prática da existência. Eles acreditavam em uma relação simbiótica direta entre os reinos celeste e terrestre, e essa crença é claramente manifestada em seus monumentos, rituais e artefatos. Devemos abordar o mapa de Anuradhapura e, de fato, todos os artefatos antigos com ceticismo e uma mente aberta. Mesmo que seu propósito pretendido difira das teorias propostas, sua existência por si só oferece um vislumbre fascinante da compreensão do universo pelos nossos antepassados. Serve como um testemunho do fato de que os seres humanos há muito tempo procuram decifrar o cosmos, um empreendimento que continua a nos fascinar até hoje.